Falar inglês não é só sobre dinheiro, é sobre liberdade. Claro que quando você sabe inglês, você consegue um emprego melhor, você consegue novas oportunidades na vida, né? E isso faz com que você consiga ganhar mais dinheiro. Mas assim, para mim a coisa mais importante do inglês é a liberdade, né, de poder me comunicar, entender as pessoas. Se eu estivesse viajando pela Ásia, né, como eu estou agora fazendo mochilão, e não soubesse falar inglês, minha experiência seria totalmente diferente, seria muito pior do que a experiência que eu estou tendo agora, né? Felizmente, né, a minha experiência é muito melhor porque eu falo inglês. E quando eu encontro pessoas, né, tipo aqui na Ásia, que também falam inglês, a comunicação, claro, é muito mais fácil. Eu não preciso recorrer, né, ao celular, ao Google Tradutor para falar com as pessoas. E eu consigo entender muito mais, né, a cultura do lugar quando a pessoa também fala inglês, né? E é isso, no vídeo de hoje eu quero te dizer, né, como você fazer para aprender inglês sem precisar estudar todos os dias e sem usar Duolingo e sem fazer cursinho de inglês. Tá, então, confere esse vídeo. Primeiro de tudo é o seguinte, você tem que entender que você tem limitações linguísticas, você tem limitação de idade, você tem várias limitações como pessoa. Como assim, né? Primeiro, você tem um nível de português diferente do meu. Tá? Isso já muda a forma que você vai aprender inglês. Segundo, a sua idade influencia também. Você não pode se comparar com pessoas que foram criadas, né, tipo, em outro país. Então você às vezes fica pensando, como é que essa pessoa fala inglês tão bem? Às vezes essa pessoa, né, tipo, viveu no Canadá, né, na parte inglesa. Ou a pessoa viveu nos Estados Unidos, ou a pessoa viveu na Irlanda, na Inglaterra, enfim. Então, assim, cada pessoa tem uma realidade diferente. Você não pode se comparar, tá? Essa é a primeira coisa que eu queria compartilhar com você, né? Não se compare, analise apenas, né, a sua realidade, né? A sua realidade que você está no momento é o mais importante para você iniciar o processo de aprendizado de inglês. Bom, outra coisa é você precisa entender os seus hábitos e saber que você é uma pessoa que contraditória. Como todos os seres humanos, nós seres humanos somos contraditórios. A gente fala que vai fazer uma coisa e acaba fazendo outra. E isso acontece a todo momento. A gente diz que vai começar uma dieta amanhã, diz que vai estudar inglês, diz que vai aprender espanhol, diz que vai fazer um monte de coisa e não faz. E tipo assim, isso é da natureza do ser humano, né? A hipocrisia e a luta constante com as nossas vontades e o que a gente quer fazer na vida, nossos objetivos de vida, né? Por que eu tô te dizendo isso, né? Para ir ao seguinte ponto, que é: para você aprender inglês, você precisa fazer de uma forma que você goste, que você encaixe na sua rotina. E muitas vezes, muitas pessoas empacam nisso aí, param nisso. Porque as pessoas começam a fazer o curso de inglês e se desmotivam. Porque o curso de inglês tem uma série de coisas que você precisa fazer. Você precisa gastar dinheiro, você precisa se deslocar até o curso de inglês, você precisa, enfim, um monte de coisa. Ou você começa a usar o Duolingo e você se desmotiva porque você não sente o avanço, né? Você não sente que você está aprendendo. Então, o que é que você deve fazer, né? Como foi que eu fiz? Vou falar para você primeiro como é que foi que eu fiz para aprender inglês. Eu fiz curso de inglês quando eu era jovem e aprendi, e na escola também, né? No Brasil eu tive inglês, só que eu não considero que eu aprendi inglês aí, né? Tipo, pelo contrário, né? Isso mais me confundiu do que me ensinou mesmo. Quando eu fui pro mundo real, né? Conversar com as pessoas, eu não entendia nada que as pessoas diziam. E eu vi que meu nível de inglês era baixíssimo, tá? Quando eu cheguei aos meus 19, 20 anos, mais ou menos. E aí, eu comecei a aprender quando eu fui trabalhar, né, com turismo, né, em Recife. E aí, assim, eu fui conversando com os turistas que vinham visitar Recife, e aí eu fui começando a destravar, né, tipo, meu inglês, né, ouvindo eles falando e falando. Mas assim, claro, meu nível até então era muito básico, né? Mesmo eu trabalhando nesse lugar, na prefeitura do Recife, dando informações turísticas, eu meio que era o robô. Eu só repetia o que eu sabia, né? Eu sabia o mapa, e aí eu repetia o que eu sabia do mapa de Recife. Então, tipo, eu não estava aprendendo mais nada, né? Tipo, o meu inglês chegou a um limite, a um ponto que era extremamente básico e eu só simplesmente replicava, né, o que eu já tinha aprendido. Eu era um papagaio, um robô. E aí é uma coisa que você precisa entender, uma coisa engraçada, né? Nesse nível que eu aprendi mais inglês conversando com as pessoas
do que fazendo curso de inglês por vários anos. Isso é uma coisa muito doida de se pensar, né? Aí você vê a diferença de tempo, né, de fazendo curso e esse tempo que eu estava pouco, né, trabalhando, que eu aprendi muito mais, meu inglês evoluiu muito. Entretanto, chegou um ponto que meu inglês parou de evoluir. Então, meu inglês não estava mais evoluindo quando eu estava tipo, trabalhando na prefeitura do Recife. E meu inglês só foi evoluir quando eu comecei a viajar. Eu comecei a viajar, né, tipo, para destinos não necessariamente que falam inglês, mas assim, fui para o Chile, né, fui para a Europa, para vários lugares que não falavam inglês. E aí eu fui começando a ouvir as pessoas falando, né, viajei no Brasil também, e aí fui ouvindo as pessoas falando e fui tentando me comunicar, né, fui enfrentando aquela dor de como me comunicar errado, de falar muito errado. Eu falava muito errado. E mesmo assim, né, fui tipo desafiando esse sentimento, essa dor de tipo de me comunicar errado. E aí meu inglês foi melhorando. Mas assim, chegou a um nível que eu não consegui melhorar mais, né, o meu inglês, mesmo viajando. E foi aí que eu tomei um novo passo, né? Tomei uma nova decisão que eu vou compartilhar com você agora. Então, o ponto que chegou para mim foi o seguinte: eu entendi que para eu aprender inglês, né, eu precisava escutar as pessoas falando, sabe? Então, tipo assim, eu precisava escutar principalmente os nativos falando. E foi aí que o jogo virou, né? Há mais ou menos 5 anos, eu comecei a usar o YouTube, né? O mesmo lugar que você está assistindo esse vídeo, ao meu favor. Eu comecei a escutar, né? Tipo, documentários, comecei a escutar vídeos de temas que me interessam. Por quê? Aí é que entra o ponto que eu te falei. Nós, seres humanos, somos difíceis de cumprir nossas promessas. Então a gente tem que fazer coisas que a gente gosta. Então eu via vídeos aqui no YouTube de coisas que eu gostava, né? Primeiro eu comecei a ver vídeo de futebol, depois eu tentava ver vídeo mais de viagem. Eu ia diversificando aos poucos, mas todos os dias eu via vídeos. Então eu não sentia que eu estava estudando. Por isso que eu estou dizendo que você não precisa estudar. Que assim, você não sente que você sente que você não está estudando. Você simplesmente está ouvindo, né, tipo, os nativos falando, né, tipo, sobre temas que você gosta. E vou ser sincero com você, no começo eu não entendia nada. Não entendia nada, né? As pessoas, eu vi os vídeos, o pessoal falando inglês e tal, né, principalmente os nativos, eu não entendia nada. Para mim era tipo, é como se eles estivessem falando javanês, digamos assim. É um idioma que não, nem sei se existe. É, e é isso, tipo assim, isso fez mudar o jogo para mim. Essa decisão de ter começado a ouvir, né, os nativos falando, né, tipo, de verdade, né, tipo, a ouvir as pessoas falando inglês e tentar absorver aquela informação, né, a pegar poucas informações do começo. E depois eu fui vendo que eu tava entendendo muito mais, tá ligado? Tipo, e perceba que coisa engraçada, né? Essa é uma decisão que você pode tomar hoje. Você, né, que está assistindo esse vídeo, pode abrir o YouTube, por exemplo, e começar a ver vídeos, né, tipo de falantes nativos, né, ver vídeos de jornais, alguma coisa que você gosta, temas que você gosta, e você pode começar a aprender dessa forma, sabe? Outra coisa também, vendo filmes, né, tipo assim, existe uma angústia muito grande de você assistir um filme que você não entende, né, tipo, você sente que você está perdendo tempo na vida, eu entendo você. Mas é para isso que existem as legendas, né, tipo, sempre assista os vídeos, os filmes com legenda em inglês, com o áudio em inglês e a legenda, aí você vai depender do seu nível, mas comece, né, vendo os vídeos, os filmes em inglês, né, com áudio em inglês e a legenda em português, mas depois mude, né, comece a ver os filmes com a legenda em inglês também. Eu sei que você sente que você não está entendendo nada, que você está perdendo tempo, mas assim, pense que assim, você está fazendo isso para o seu futuro. No futuro você vai chegar no nível que eu tô hoje, né? Tipo, alguns filmes que eu vejo só com o áudio em inglês, sem a legenda, eu não entendo. Eu preciso da legenda em inglês, né, para entender. Mas assim, eu geralmente, boa parte dos filmes em inglês que eu vejo são com áudio em inglês e legenda em inglês também, tá? Então assim, a dica que eu te dou, né, principal é essa: consuma conteúdos que você gosta para você não se desmotivar e tente fazer isso na maior parte dos seus dias, porque assim você vai aprender inglês sem necessariamente estar estudando, né? Você vai estar estudando sem perceber. Só pausando esse vídeo para te dizer que inglês é muito importante, né? Principalmente quando você viaja, e eu estou viajando agora pela Ásia, e se você for uma pessoa que tem vontade de viajar também, né, tipo, e quer receber roteiros, né, de viagens, né, personalizado, feito por mim, tipo, é de graça.
Eu só preciso que você compartilhe algumas informações de viagem que você quer, preferências de viagem, né, para onde você quer ir, né, tipo, como você gosta de viajar. E aí, na descrição do vídeo está o meu site e está outro link também para um formulário. Você pode escolher qualquer um dos links, preencher algumas informações e depois eu vou te enviar um roteiro de viagens, tá? Personalizado do jeito que você precisa. Com toda a minha experiência que eu tenho de viagens com informações autênticas. Então é isso. Valeu, se estiver interessada, se estiver interessado, é só entrar aí na descrição e clicar. Então, eu quis compartilhar com você como eu fiz para aprender inglês do meu jeito. Né? Tipo, eu aprendi inglês dessa forma porque eu encontrei a forma que eu gosto de aprender. Você precisa encontrar a forma que você gosta de aprender, sabe? Então, tipo assim, como é que você gosta? Você gosta de ler livros? Você gosta de, não sei, você prefere conversar, sabe? Então, tipo, você pode fazer uma aula online, né, com nativos, por exemplo, né, com professores de inglês da África, né, de Gana que fala inglês. Você pode fazer aulas de inglês com professores do Caribe, né? Tipo, eu tô dando esses exemplos porque é mais barato do que fazer aulas com americanos e fazer aulas com britânicos, por exemplo. Então, assim, você precisa descobrir a forma que você, né, aprende inglês, sabe? Que você gosta de aprender. Porque assim você vai sentir, né, que você está aprendendo sem perceber. E você aprende sem perceber, tá, gente? É uma coisa que você não percebe. Quando você vê, você já está entendendo as coisas, você já está, tipo, conseguindo se comunicar, conseguindo. Isso é muito massa, sabe? Eu acho que esse é o bonito de aprender um novo idioma. E agora vamos entrar numa forma de aprendizado mais profunda. Porque depois que você absorve o conteúdo, você escuta, você, tipo, começa a entender, né, usando as ferramentas digitais aqui para isso, usando a ferramenta que você gosta, existe a forma da vida real, que você vai praticar na vida real. E é aí que entra muitos detalhes, tá? Dá para fazer um vídeo de 10 horas falando sobre isso, mas é aí que entra os detalhes, que é o seguinte. Quando quando eu fui trabalhar internacionalmente, eu fui trabalhar num cruzeiro, quando eu fui fazer o meu primeiro contrato, meu inglês ainda não estava do nível que está hoje, por exemplo. Então, eu me predispus, né, a tentar passar na entrevista, conseguir passar com o meu nível de inglês que estava. E no navio, eu fui trabalhar no navio, o inglês é o primeiro idioma. Então, assim, foi muito difícil para mim no meu primeiro contrato no navio falar inglês lá. Tipo, foi, tipo, envergonhoso. Eu me senti, tipo, triste várias vezes por não conseguir me expressar. Mas, assim, entenda isso. Você precisa passar por uma experiência difícil. Você precisa passar por uma experiência desafiadora para poder mudar o seu nível de inglês. Então, tipo, trabalhar no navio de cruzeiro foi uma coisa que mudou completamente o meu nível de inglês, né? Tipo, eu pulei de um nível para outro nível, um nível melhor. Porque o inglês, eu tinha que falar inglês, eu tinha que comunicar com os clientes, né? Eu tinha que, tipo, me expressar da forma que eu conseguia. Então, eu falava errado, eu não entendia o que as pessoas falavam, eu tinha que perguntar várias vezes, mesmo eu tendo passado na entrevista. Então, assim, coloque você numa posição difícil, né? Numa posição que é uma posição desconfortável. Porque aí você, com o desconforto, você vai começando a desenvolver mais, né, o inglês. E como é que se coloca numa posição desconfortável? Ou conseguindo um trabalho em inglês, né? Tipo, tentando passar numa entrevista em inglês. Ou você fazendo uma viagem, né, e conversando com nativos, sentando numa mesa com várias pessoas. Imagina, você sentar numa mesa com várias pessoas que só falam inglês. Tipo, é muito desafiador, principalmente se você tiver com inglês nativos, né? Uma pessoa da Inglaterra, outra dos Estados Unidos, outra, sei lá, da África, né? Uma da Austrália, enfim, ou da Nova Zelândia, e você vai, tipo, estando num momento desconfortável, você vai, tipo, começar a sentir aquela coisa difícil, mas você vai ver que com o tempo, enfrentando esse desconforto, você vai melhorando, né, o seu nível de inglês, sabe? E uma coisa importante para se falar é, tipo, esquecer o perfeccionismo. Perfeccionismo, falando de novos idiomas, é a pior coisa que você pode fazer na sua vida. Por quê? Eu posso te garantir, né, eu viajando o mundo, que assim, as pessoas têm níveis de inglês completamente diferentes. Não é porque uma pessoa nasceu na Europa que ela fala inglês melhor do que você, sendo um brasileiro. Franceses falam com muito sotaque. Espanhóis falam com muito sotaque. E às vezes nem falam, né, franceses, espanhóis, italianos. As pessoas têm muita dificuldade normalmente para falar inglês. As pessoas que falam inglês muito bem, que não são falantes nativos de inglês, são pessoas geralmente dos países bálticos da Europa.
né? Tipo da Alemanha, da Suécia, Noruega, da Holanda. Tipo, essas pessoas falam inglês muito bem. Mas quando você pega pessoas que não são nativas, que não são, tipo, dessa área da Europa, por exemplo, elas falam inglês, tipo, pouco, às vezes nem fala. Você vai encontrar pessoas que falam inglês muito mal, pessoas que não falam inglês, sabe? Então, tipo assim, não ache que você... Não fique se comparando com as pessoas achando que você precisa falar inglês perfeito. Não, você só precisa se comunicar. E outra coisa, se comunicar com falantes não nativos, né? Por exemplo, ter uma conversa em inglês com uma pessoa da França é muito mais fácil do que ter uma conversa em inglês com alguém da Inglaterra. Ou ter uma conversa em inglês com alguém do Canadá, da parte que fala inglês. Porque os falantes nativos, eles usam palavras e a forma que eles falam, tipo assim, soa diferente pra gente. A gente acaba às vezes não entendendo. A gente às vezes entende, né, o inglês mais quebrado, né? Tipo o broken English que a gente fala, que é o inglês mais tipo que mais pausado, mais fácil, sabe? Então, tipo, o inglês, por exemplo, da Austrália, da Nova Zelândia, dos falantes nativos é mais difícil de entender. Isso é natural, sabe? Você tem que entender que isso é natural. Para você começar a entender perfeitamente os nativos, aí já é outro nível de inglês, tá, gente? Muita gente não sabe disso, mas, velho, já é outro nível de inglês. Já é um nível de inglês que você, tipo, tem que, muitas vezes, tipo, morar num lugar que fala inglês, tá ligado? Se você, tipo, não tem aquele contato diário com a língua, você, tipo, não consegue entender os nativos, ou você precisa morar naquele lugar específico para poder entender aquele sotaque, porque, assim, eu conheço pessoas que têm o inglês como primeiro idioma, né? Tipo, pessoas dos Estados Unidos, que às vezes não entendem pessoas que falam inglês do Caribe, por exemplo, né? Isso aconteceu comigo, né? Amigos americanos dos Estados Unidos que não entenderam, né? Pessoas do Caribe falando inglês. E as pessoas do Caribe, em alguns lugares, o inglês é o primeiro idioma. Então isso acontece muito, sabe? Tipo, britânicos que não entendem as pessoas dos Estados Unidos falando. Então, tipo, essa troca de idiomas, essa troca de você não entender as pessoas, faz parte do inglês, sabe? Você precisa entender que ser perfeito, ser perfeccionista, querer atingir a perfeição e tal, não tem que ser o seu objetivo. O seu objetivo tem que ser a comunicação, sabe? Quando você se comunica, quando você consegue, né, usar essas ferramentas que eu estou te falando e entender as limitações de nós como seres humanos, você consegue ter um desempenho muito melhor em inglês. Então, muita coisa vai depender dos esforços certos que você usar. Você precisa usar os esforços certos. Ficar fazendo Duolingo, né, tipo, pode te ajudar a entender algumas palavras, vocabulário. Você vai ver relatos de pessoas que aprenderam no Duolingo aí e tal, né? Mas isso só vai se aplicar a você se realmente esse estilo de aprendizado entrar, se encaixar na forma que você quer aprender. Se você aprender de uma forma que tentar aprender de uma forma que você não consegue, não vai dar certo. Você precisa encaixar o aprendizado do inglês de uma forma que você consiga aprender, se você se sinta confortável, que você sinta que você está aprendendo sem perceber. E eu te garanto, né, que tipo depois de vários meses você vai conseguir tipo ter um resultado melhor, você vai conseguir ter um nível de inglês melhor. E não acredite em influência, né, tipo com determinados meses. Cada pessoa é individual. A gente tem tipo individualidades que nos diferenciam de outras pessoas. Tem pessoas que vão aprender mais rápido, tem pessoas que vão aprender mais demorado. Eu não sou mais inteligente que você porque eu falo inglês. Não. Tipo, assim, eu tive muita dificuldade para aprender inglês. Tipo, o inglês para mim foi sempre uma barreira muito grande na minha vida. Hoje em dia, eu ainda estou em processo de aprendizagem, que é uma coisa que você precisa entender também. A gente sempre vai estar aprendendo. Tem coisas que eu não sei, pô. Eu não sei me dizer inglês. Eu só sei dizer em português. Mas assim, eu falo para as pessoas, ó, não sei dizer isso em inglês. Como é que eu falo? Tipo, eu tô sempre em aprendizado. Então, assim, tipo, é você parar de se cobrar, né? Parar de se cobrar, parar de achar que você tá atrás das pessoas. Não. Entenda que tudo tem um primeiro passo. Você começando hoje, daqui a vários meses, você vai estar no nível melhor do que você está hoje. Então você precisa começar, sabe? Tipo, dê o primeiro passo, né? Faça pequenas ações, né? Pequenos detalhes que vão fazer você acelerar, né, o seu nível de inglês de uma forma impressionante. O curso de inglês realmente funciona? Vê, como é que a gente aprendeu português? Você sabe como você aprendeu português? Não, né? Porque quando você aprendeu português foi, tipo, a sua família que lhe ensinou, né? Você aprendeu na escola também, então, tipo, você aprendeu sem perceber, né?
percebe? Você não necessariamente ficou aprendendo a gramática e tal, não foi dessa forma que você aprendeu em inglês, né? Então, com isso eu estou dizendo que você não consegue aprender com o curso de inglês, que curso de inglês é ruim. Não. O curso de inglês pode te ajudar muito, muito, sabe? Mas, se o curso de inglês, se o curso de inglês não for de uma forma que você consiga, né, tipo, que você goste, que seja acessível para você, tanto em todos os sentidos, financeiramente ou acessível, tipo, com a sua rotina, você não vai aprender com o curso de inglês, né? Tipo, talvez para você seja muito melhor, né, você usar outras estratégias para aprender. Você fazer uma aula online, por exemplo, né? Tipo, você contratar tipo professores online para dar aula para você de forma particular. Às vezes você vai sair muito mais barato. Tem algumas ferramentas aí na internet que você paga tipo um valor por aula, um valor por mês aí, você consegue escolher os dias que você vai ter aula com as pessoas. Então é uma coisa muito mais personalizada, sabe? Então, tipo assim, claro que quando você faz um curso de inglês bom, curso de inglês bem feito, né, caro, talvez seja caro, não sei, depende da sua realidade financeira, você vai, tipo, aprender inglês de uma forma mais naquele, do livro, né? O inglês mais, tipo, certinho. Só que, deixa eu te contar uma coisa, o inglês real, o inglês de rua, que você fala aqui na Indonésia, por exemplo, cara, não tem nada a ver com o inglês que você aprende no curso de inglês, né? O inglês que você escuta dos nativos falando da Austrália, que eu conheço muito australiano aqui na Indonésia, é totalmente diferente do inglês que você aprende no curso, velho. Tipo, não acho que o inglês é tipo que você aprende na escola, né? Aquele inglesinho ali, tipo, que você entra na sala de aula e a pessoa tá ali escrevendo, ó, cara, o seu cérebro ele vai aprendendo não necessariamente vendo ali, tipo, a gramaticazinha, o que está escrito no quadro. O seu cérebro vai aprendendo com os erros que você vai fazendo, com as pessoas falando para você no seu ouvido ali e tal, e você fica aí você começa a fazer associações, sabe? Então, tipo, não estou dizendo para você não fazer curso de inglês, tá? Mas tipo, eu estou trazendo essa outra visão. Pode ser que curso de inglês para você funcione. Para mim não funcionou, né? Tipo, porque as metodologias do curso de inglês em específico que eu fiz não foram boas, né? Tipo, acontece. Eram métodos ultrapassados. Eu já tenho 30 anos, então quando eu fiz curso de inglês eu tinha 12, 13, 10, era muito novo. Então, tipo, hoje em dia talvez as metodologias estejam melhores, sabe? Já tem formas melhores de aprender. Mas assim, abra a sua cabeça para a possibilidade de que assim, o inglês falado, né, aprender um novo idioma é dia a dia, é prática, é escutar o idioma, né, escutar podcast, né, tipo trazer o idioma para você, pro seu ouvido, né, praticar e sempre que der, né, tá aí falando também, né, falando errado mesmo, né, tipo se comunicando, né, tenta quebrar essa barreira da comunicação, fala errado mesmo e assim, vai assim dessa forma, né, tipo aprendendo. Então eu posso te contar, né, que a minha experiência falando inglês, ela mudou muito durante a vida. A minha experiência com o inglês mudou muito durante a vida. Mas a mudança de chave que eu tive na minha vida foi quando eu comecei a consumir conteúdos 100% em inglês. Claro, eu ainda consumia conteúdos em português também, mas eu comecei a consumir muito conteúdo em inglês nas redes sociais, principalmente no YouTube, que são vídeos mais longos. Eu comecei, né, tipo, a viajar, né, a tipo, me desafiar a conversar com os nativos, a sentar em mesas com pessoas e falar inglês com as pessoas. Isso foi muito importante. A trabalhar inglês também, né, a ter um trabalho em inglês, me deixou numa situação muito desconfortável e foi muito difícil para mim, mas me fez crescer muito como profissional. E depois, né, eu diria que o ponto-chave do meu inglês foi quando eu consegui um trabalho que meu nível de inglês tinha que ser muito melhor, muito alto, que foi como animador. Eu fui trabalhar como animador no navio de cruzeiro, no meu segundo contrato. E nesse trabalho eu precisava falar no microfone, né? Tipo, para várias pessoas, subir no palco e falar no microfone. Então imagina você tendo uma insegurança em inglês, como eu tinha. Eu era inseguro em inglês ainda quando eu fui trabalhar como animador. E mesmo assim eu enfrentei essa dificuldade de tipo falar para muitas pessoas em inglês, né, no palco. E isso me ajudou muito também. Meu inglês passou para outro nível também. E hoje, né, eu considero que meu inglês é nível avançado, provavelmente. Né? Eu nunca fiz nenhum teste, mas eu acho que eu sou um nível avançado no inglês. Mas eu quero que você entenda que eu tenho as minhas limitações. Eu tenho várias limitações em inglês ainda. Né? Eu tenho dificuldades, às vezes, de entender alguns nativos. E hoje eu consigo me comunicar melhor, mas às vezes eu não entendo
às vezes eu não sei algumas palavras, eu não sei como me expressar. Eu tenho um sotaque quando eu falo. As pessoas sabem que eu sou brasileiro rápido, porque eu tenho um sotaque. Então, tipo, o sotaque não é uma coisa que você tem que ficar pensando que é errado também. Você tem um sotaque, tá tudo bem. E é isso, você precisa entender isso, né? O inglês real é isso. É isso que eu quero compartilhar com você, o inglês real, para que você realmente entenda que você pode sim começar do ponto que você está agora e você precisa olhar para o mundo de uma forma mais ampla, né? Não só com essas opções que você vê simples por aí, de curso de inglês que você vai ter fluência rápida, né? Cursinho de inglês que tipo não tem a metodologia correta e ficar usando Duolingo, essas coisas. Então, tipo, são essas informações aí que eu queria compartilhar com você. E é isso, galera. Valeu por ter assistido esse vídeo, né? Quis compartilhar com você aí como eu aprendi inglês. Espero que esse vídeo tenha te motivado e tenha te ajudado. Esse tema é muito detalhado e complexo, tá? É muito difícil fazer um vídeo sobre isso, né? E dizer tudo que eu penso. Então, se vocês têm interesse que eu faça outro vídeo, né? Um vídeo mais detalhado, algo assim, me dá alguma sugestão aí, tá? Nos comentários. Mas eu espero que eu tenha conseguido passar a ideia para você. A ideia maior do vídeo foi te motivar, né? Te mostrar que, assim, existem várias formas de você aprender inglês. E de contar minha trajetória, né, de inglês, que não foi fácil, foi difícil aprender inglês, mas eu consegui chegar no nível que eu tô grato hoje. E é isso. Valeu por ter assistido esse vídeo. Se inscreve no canal, tá? Tem algum lugar do vídeo aqui, tem um botão inscrever-se, é só você clicar. E não se esquece também do roteiro de viagem. Se quiser viajar, né, usar o teu inglês aí a teu favor, né, aprender mais inglês e viajar, né, pelo mundo, pela Ásia, pela Europa, qualquer lugar que você quiser, entra aí na descrição desse vídeo, né, que vou te mandar um roteiro de viagens de graça, beleza? Valeu, um beijo e até os próximos vídeos.